Agora sim, vamos falar então da liberdade. A gente sabe, embora a gente tenha tido no segundo volume uma série de personagens que aparecem às vezes en passant, tem alguns personagens que a gente pode acompanhar desde o primeiro, passando pelo segundo e chegando ao terceiro volume dos Caminhos da Liberdade. Dentre esses, Mathieu é o anti-herói principal, digamos assim, o que nos interessa mais porque a trajetória dele, de certo modo, expressa a concepção da liberdade nessa filosofia da liberdade. Quando a liberdade passa, primeiro, pelo princípio, pelo engano de pensar-se livre, porque não engajado, que é o primeiro volume. A gente sabe ali, o Mathieu está preocupado com a gravidez da Marcelle, e ele pensa que se ele não se casar e se ele não tiver o filho, se ele não for pai, ele permanece livre. A chegada da guerra, o segundo volume, a gente tem os demais personagens também que aparecem, cada um tomando a sua decisão, a sua escolha, o seu projeto. A gente percebe ali que há uma alteração dos projetos. A Marcelle decide não mais fazer o aborto e ela decide ter o filho. Daniel resolve ser o pai, né, desse filho. Enfim, as coisas se resolvem de certa maneira, mas ainda assim você tem a guerra que está encaminhando essa liberdade e o Mathieu convocado. Então, de novo, ele é confrontado com essa liberdade situada na história e ele tem que decidir se mata, se foge, se deserta ou se apresenta. É o que ele faz, se apresenta. Eles vão lutar, eles formam lá a defesa da França. A França efetivamente é vencida em poucos dias, eles são debandados, eles se perdem, né, sem comando, eles estão num vilarejo e eles estão pensando aquela situação, né, o que vale um soldado. Né? É mais ou menos a pergunta que faz o Kierkegaard em relação a Hegel, quando Hegel dilui cada existência num espírito absoluto, e o Kierkegaard diz, mas e a minha paixão sofrida? Né? E a minha... O Kierkegaard é pensado como pai do existencialismo por isso. E a minha dor que eu sofro no meu corpo, na minha existência, como dizer que isso não é meu, que isso pode ser diluído por um espírito absoluto? O soldado é um pouco isso, né? São indivíduos que são diluídos nesse nome soldado. E eles estão pensando, de novo, né, o que fazer depois de terem sido vencidos. Um prisioneiro, né, o que vale, né, a opinião de um soldado? Não vale nada. Um prisioneiro, menos ainda, disse secamente. Tudo pergunta nossa opinião, tudo. Uma grande interrogação nos cerca, é uma farsa. Apresentam-nos a questão como se fôssemos homens. Querem fazer-nos crer que ainda somos homens. Mas não, não, não. Que farsa! Essa sombra de pergunta apresentada por uma sombra de guerra, a aparência de homens. Soldados não são homens, eles não são livres, eles não fazem escolhas. É o comandante, o sargento, o superior, alguém que manda, o Estado, enfim. De que adianta você ter uma opinião? Não é você quem vai decidir. Calou-se, pensou subitamente. Será preciso viver. Viver, colher dia após dia os frutos embolorados da derrota. Trocar em miúdo essa escolha total que recusava hoje. Mas por Deus não queria essa guerra, nem essa derrota. Por meio de que truque me obrigam a aceitá-las? Sentiu subir dentro de si uma cólera de animal caído numa armadilha. E erguendo a cabeça viu brilhar a mesma cólera nos olhos deles. Gritar todos juntos para os céus. Não temos nada com essas histórias. Somos inocentes. Sua excitação amoleceu, sem dúvidas, a inocência irradiava-se no sol da manhã. Era possível tocá-la na folha da relva, mas ela mentia. A verdade era essa culpa imperceptível e comum. Nossa culpa. Fantasma da guerra, fantasma da derrota, culpabilidade fantasma. Eu paro aqui, bom, vocês já leram o livro, mas notem que o soldado não é um homem porque ele não faz escolhas. Esse princípio ele vai ser bastante explorado pela Hannah Arendt, quando ela trabalha a ideia lá dos totalitarismos, e ela mostra que essa familiaridade com a violência se justifica, ou pelo menos aqueles que participaram disso tentaram se justificar, dizendo que cumpriam ordens, como que há esse distanciamento e que o mal vai sendo banalizado. Então, por isso, a banalidade do mal. Mas o que somos nós? Apenas soldados. No fim das contas, a situação existencial de cada soldado, principalmente esses vencidos, é a de tentar sobreviver, que é o que ocorre a essa situação, né, do Mathieu. Viver, é preciso viver. O que fazer para sobreviver, para existir? E é interessante que
necessidade de viver não se aplica apenas ao inimigo, mas se aplica aos próprios as pessoas, os próprios franceses, que veem neles aqueles que foram incapazes de defendê-los. A gente vai ver isso depois. E a gente nota que a situação, por exemplo, de soldados russos, que depois de terem sido feitos prisioneiros pelos alemães, quando são recebidos de volta, são recebidos com desconfiança. Quer dizer, eles sofrem 2 vezes, eles sofrem 3 vezes. Por serem obrigados a lutar, né, deixam de ser homens, passam a ser soldados de um Estado, seja ele qual for, né? Os nazistas a mesma coisa, os capitalistas norte-americanos, ainda que tenham se alistado, né, como uma iniciativa, boa parte deles, mas outros por função, né, por serem, a carreira deles serem ligados ao exército, acabam sendo coagidos a isso, então eles são levados a se matarem, né, num campo de batalha, e quando saem as nações, o que sobram são pessoas, são indivíduos, naquela comparação que eu fiz bastante esquemática com o Hegel. Voltando ao Mathieu e essa ideia do peso da história. Dizer, finalmente, ele percebe que o ato livre, ele está sempre situado, né? Nós estamos desde sempre engajados, então transar com a Marcelle era um ato livre já engajado, e as consequências desse ato revelaram esse engajamento que o Mathieu tentou negar, só que fugir disso levou a escolher fazer outras escolhas, e ele foi colocado diante da possibilidade de ir ou não a essa guerra. Ele vai à guerra, ele é vencido. E ele percebe que não era ele vencido, mas ele era apenas um soldado, que o homem livre faria escolhas. Quando ele começa a fazer essas escolhas, sem um general mandando, que é a parte final, né, a escolha final dele pela luta, por subir lá na torre da igreja e atirar, e, enfim, aquela cena final dele, porque a gente não sabe o que aconteceu, se ele morreu ou não, é uma interrogação que ainda permanece. Inclusive tem uma conversa que Sartre escreveria um 4º volume, que nunca foi escrito, então a gente não sabe os destinos dessas pessoas. Para fechar, o que aconteceu com essas pessoas? Ninguém sabe. E isso é algo que nos falta, mas ao mesmo tempo é a graça de você lidar com essa possibilidade da liberdade, que é a abertura, que é... Enfim. Página 79... Contemplou os camaradas, seu olhar, eu não sei se eu falei a página anterior, mas era a página 58. Agora a página 79. Contemplou os camaradas, seu olhar perecível, encontrou neles o olhar eterno e estupefaciante da história. Pela primeira vez, a grandeza descera sobre suas cabeças. Eram os soldados fabulosos de uma guerra perdida. Estátuas, Deus meu, li, bocejei, agitei o guizo de meus problemas. Não me decidia a escolher, e em verdade já escolhera. Escolhera esta guerra, esta derrota, e era esperado no âmago deste dia. Tudo está por refazer, e não há mais nada a fazer. Os 2 pensamentos entraram no outro e aniquilaram-se juntos. Sobrou a calma superfície do nada. O nada, que é aquilo que separa a consciência de si mesma, que não permite que o homem se sinta engessado, que ele se construa numa estátua, e ele permanece como essa possibilidade de refazer-se. Tanto que o Mathieu vai lutar ainda, depois dessa constatação da sua derrota e do seu nada. Outra coisa, do seu nada de ser. Mas isso é a recuperação da liberdade, é o passar do soldado, que cumpre ordens, como no quadro anterior, ao homem, ao indivíduo que age. Então aqui a gente recupera, de maneira ainda que longínqua, a ideia do grupo em fusão. O grupo em fusão, ele pode ser pensado como essa união de liberdades em vista de uma causa comum. Essa causa comum tem que ser a liberdade, no caso a libertação, seja do vilarejo, seja da ocupação alemã, e ela tem que ser por iniciativa libertária, ou seja, não se trata de obrigar pessoas a se libertarem ou lutarem pela libertação, como era feito, ou foi feito, né, nas várias tentativas da Rússia de defender-se da União Soviética, né, depois da União Soviética, de se defender armando-se, promovendo batalhas e usando para isso os camaradas, as pessoas, os soldados, fazer de homens livres soldados que são defensores. Há uma diferença entre formar soldados e promover uma revolução, como no caso da Revolução Cubana, né, em que as pessoas estão bastante convencidas daquilo que elas estão fazendo. Outro aspecto importante, isso aqui lembra Nietzsche, né, no Amor Fati, a aceitação do destino. Mas não se trata de mera aceitação do destino. Quando ele diz eu quis essa guerra,
ele está tomando a postura da afirmação. Ele não está negando e renegando, e lamentando, e choramingando. Ele não está se sentindo culpado. É a assunção de si. Se eu estou nessa guerra foi porque eu quis e eu a fiz. É a assunção, ainda que seja daquele pequeno papel que ele teve para que essa guerra acontecesse. Ele poderia, naquele momento em que ele pensava sobre desertar ou se matar, ele poderia não ter participado. Então, se ele estava ali é porque ele escolheu a guerra. Nesse sentido bem existencialista, né? Bem sartriano. Eu tinha dito, na página 112, eu tinha dito que eles estavam sendo inimigos até dos seus compatriotas. Ele diz no início da página 112, ninguém gosta de nós. Os civis nos censuram por não termos sabido defendê-los e nossas mulheres não têm orgulho de nós. Nossos oficiais nos abandonaram, os camponeses nos detestam e os flits avançam dentro da noite, os alemães. Os alemães estão chegando, né? Era preciso dizer, somos os bodes expiatórios, os vencidos, os covardes, os vermes, a borra da terra. Perdemos a guerra, somos horríveis, somos culpados. E ninguém no mundo gosta de nós. Tadinhos deles, tadinho dos soldados. E de novo a gente tem aquela ideia do samba, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Página 113. Quando eles se veem de novo livres da ordem, porque agora o Mathieu, que tinha sido obrigado a ir para a guerra, se vê livre de qualquer comandante, de qualquer general, sargento, capitão, seja lá o que fosse, que mandasse, né, nele diretamente. E agora ele está por ele mesmo e ele vai ter que escolher se ele quer ou não essa guerra, né, se ele a quer ou não. E no início da página 113, soldados passeavam a passos lentos, solitários ou em pequenos grupos. Não sabiam o que fazer da liberdade. Mathieu sentia a cabeça pesada e doída, como se tivesse bebido. Você parece de mau humor, comentou Pinette. E estou. Houvera aquela esgotante embriaguez de amizade. Os rapazes ardiam ao luar e valia a pena viver. Depois as tochas tinham se apagado. Foram dormir porque não restava outra coisa a fazer e porque não tinham ainda o hábito da amizade. Agora era um dia depois da festa. Dava vontade de se matar. Quer dizer, de novo, a liberdade provoca essa sensação de que o que eu vou fazer com essa liberdade? E o melhor para mim seria me livrar dessa liberdade. E, se necessário, tomando aquela decisão, né, que é a mais catastrófica do ponto de vista da existência, que é o matar-se. Mas ainda assim, o próprio Mathieu vai se perguntar diante de um cadáver, né? Mas o que mudou efetivamente? Não parece que é tão bom estar ali morto? Então, o que adianta todo o sofrimento e toda a agrura da existência se o fim é sempre esse, né? É um pouco um ato de má fé, porque efetivamente ele não quis morrer e ele não vai querer de novo morrer. Mas é sempre uma tentação de má fé, de negar em nós aquilo que é para nós o mais precioso, que é a própria existência, visto que nós lutamos para combater e superar a finitude, sabendo-nos finitos. Então, voltemos ao Pablo Ibieta. Ele ali, logo antes de ser executado, ainda que ele negasse para si mesmo e para os outros o que ele sentia, no fundo o próprio corpo dele revelou com sudorese, com ele urinar em si mesmo, que ele estava sentindo sim o fim, né? A existência perto do seu fim, ela tem várias maneiras de se expressar, mas ela não é indiferente de modo nenhum ao seu fim. Na página 117, para concluir essa passagem pelas conclusões do Mathieu, ele os fechou com a ponta dos dedos, concentrando, a cabeça enfiada no pescoço, o lábio inferior esticado. Mathieu olhava e não olhava o morto. O morto não contava mais. Parece que você fez isso a vida inteira, observou. Quanto a ver mortos, disse Pinette, já ouvi muitos, mas esse é o primeiro desde que estamos em guerra. O morto de olhos cerrados sorria para seu pensamento. Parecia fácil morrer. Fácil e quase alegre. Mas, então, por que viver? Tudo se pôs a flutuar no céu, os vivos, os mortos, a igreja, as árvores. Mathieu sobressaltou-se. Uma mão tocara o seu ombro. Era o sujeito de cara de bruma. Ele contemplava o morto com olhos molhados. O que há? Ele está morto. Ele está morto, nós estamos vivos. Então a morte, por mais que pareça atraente, para os vivos, para aqueles que estão vivos, cabe a decisão, cabe a ação, cabe a escolha,
ou seja, permanece a liberdade. O morto ele deixa de ser liberdade, ele deixa de ser livre, ele para de fazer escolhas, e essa passividade aparentemente atrativa é o em si que nós buscamos realizar em nós mesmos. Mas nós buscamos realizá-lo jamais como essa cessação das escolhas e da liberdade. A gente busca como a realização da liberdade. É por isso que o ser que é buscado, o ser em si para si, ele é um ser, uma hipóstase, ele é algo que nós podemos até imaginar, mas que não pode efetivamente existir. Que seria a manutenção da nossa liberdade, ao mesmo tempo em que ela se realiza e não está em jogo e não está em risco. Mas ser livre é ter a liberdade em risco, é colocar a liberdade em jogo. Então é mais ou menos isso que revela essa posição, né, do Mathieu. Então nós não temos uma liberdade garantida. É quase como que Sartre estivesse definindo, enfim, liberdade como a luta pela liberdade de todos, mas sem nem mesmo a pretensão de construir uma liberdade ou uma estrutura libertária que seja definitiva, porque isso seria contraditório. Então, a abertura em relação ao futuro, em relação à existência, nasce dessa liberdade situada, que ao mesmo tempo é incapaz de realizar-se como liberdade situada, mas que sempre fará escolhas, e no caso, ela cabe a todos nós que estamos vivos. Então, até a morte, por mais que a morte seja atrativa, será por um ato livre que nós a alcançaremos. A menos que, claro, seja um acidente, que seja facticidade. Mas tirando isso, o homem consciente, a mulher consciente, lida também com essa possibilidade. E toda vez que a liberdade se apresenta de maneira brusca, de maneira violenta, a finitude ela se revela, né, como aquilo a ser evitado sempre, é o que me parece.